Não tenho mais família agora que minha ex e meu filho me cortaram de suas vidas. Então aqui estou compartilhando o que provavelmente serão minhas últimas palavras com estranhos. Por favor, desculpe por qualquer erro. Nunca fui bom com palavras e sei que é apenas uma questão de tempo antes de eu não poder falar mais nada. Marla, Nathan, se vocês estiverem lendo isso, peço desculpas por toda a dor que causei. Deveria ter prestado mais atenção aos sinais vermelhos. Talvez, se tivesse feito isso, não estaria encurralado em um closet escuro no porão de alguém, cercado por uma poça do meu próprio sangue. Ele parecia tão nervoso quando apareceu sem aviso, se apresentando como Dave. Ele estudou minha casa enquanto caminhávamos até meu escritório, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. O que me impressionou, além do cheiro estranho que impregnava suas roupas, era como ele era tímido e falava baixo. Tive que persuadi-lo a se sentar e fazer contato visual comigo. Uma vez que fez, porém, seu olhar era inquietantemente intenso, quase predatório. "Preciso que você vigie minha esposa", disse ele. Eu concordei. Era um pedido bastante comum, descobrir para onde o cônjuge, noivo ou parceiro estava indo durante o dia. O que estavam fazendo e, muitas vezes, com quem. Não é o trabalho mais excitante, mas geralmente paga bem e costuma ser mais seguro do que muitos que assumi ao longo dos anos. Depois do recente acidente e com a nova haste de metal na minha perna, eu estava a favor de algo mais discreto. Estabeleci os termos do meu emprego, quanto cobro por hora, tudo isso enquanto ele concordava, nunca quebrando o contato visual. "Qual é o nome de sua esposa?" Ele se levantou tão abruptamente que derrubou a cadeira e me encarou, olhos estreitos. Eu me tensei, levantando as mãos para acalmar. Pensei que ele poderia vir até a mesa. Ele estremeceu como se estivesse tentando se livrar disso e depois se sentou novamente. "Desculpe", ele riu nervosamente. Claro, você não saberia disso." Ficamos em silêncio por um momento. Considerei mandá-lo embora, mas eu precisava do dinheiro e ele ofereceu pagar a quantia total adiantada em dinheiro. A desvantagem do trabalho que faço é que você tende a encontrar pessoas que, no auge de sua pior fase, estão desesperadas, com medo, frustradas. Fiz uma nota mental para tentar alugar meu antigo espaço antes do acidente, para que, pelo menos, eu não tivesse esse tipo de reunião em minha casa. "Para onde você acha que ela está indo?" "Preciso que você a observe dormir." Aquilo me deu pausa. De tudo o que já me pediram para fazer, algo sobre isso me deixou mais ansioso. "Foi o pedido dela", ele acrescentou, talvez em resposta à preocupação expressa no meu rosto. "E por que ela precisa que alguém a observe dormir?" Ele sorriu para mim pela primeira vez. Um sorriso um pouco largo demais. "Você vai ver." Eu pensei que, pelo menos, ela tinha sido a única a pedir que eu estivesse lá, o que, embora ainda estranho, parecia menos intrusivo. Na época, não sabia por que ele me contratou para observar uma mulher dormindo por $100 por hora. Quando a noite chegou, enquanto eu estava no meu carro, senti minha ansiedade aumentar. Nunca tinha feito um trabalho assim antes na minha vida, e, embora estranho, parecia bom demais para ser verdade. Sem me esconder em arbustos, sentar em um carro quente por horas a fio. Mas no fundo da minha mente, eu não conseguia me livrar da imagem. A rachadura momentânea na calma de Dave, o absoluto horror com que ele me olhava. Tudo parecia errado. Eu me disse que estava tudo bem, estava apenas nervoso depois do acidente, e fiz meu ritual usual antes de dirigir. A casa deles parecia comum por fora, gramado bem cuidado, flores alegres, revestimento azul bebê, um balanço no alpendre. Por dentro, era uma história diferente. Quando Dave abriu a porta, teias de aranha flutuaram pelo ar de onde haviam sido perturbadas, flutuando à luz pálida da lua. Poeira cobria quase todas as superfícies que eu podia ver. Segurei meu casaco leve para não tremer depois de entrar. Estava 30 graus mais frio do que minha própria casa. As luzes estavam fracas, apenas brilhantes o suficiente para eu ver para onde estava indo. Não era a poeira, nem a escuridão, nem o frio que me afetavam, no entanto. Era o cheiro.
Desde o momento em que pisei no limiar, senti isso, fraco, mas imensamente desagradável, como carne estragada. As únicas partes da casa que eu tinha visto até agora que não estavam em total desordem eram as fotos coladas ao longo do corredor de entrada. Todas eram de Dave com uma mulher loira impressionante. Sua esposa Christy, eu supunha. Ele parecia tão feliz nelas, um contraste marcante com o homem encerado e de rosto sombrio que eu tinha conhecido. Enquanto continuava a andar, passei por uma mesa com fotos apenas dela. Pequenos trinkets estavam dispostos, um anel de noivado feminino, uma mecha de cabelo. Eu percebi o que estava olhando. Era um altar. Meu coração disparou ao pensar no que eu estava possivelmente prestes a enfrentar. Conforme nos aproximávamos da escadaria escura, o cheiro se intensificou. Ainda não sei o que me fez ficar. Dave começou a subir as escadas e, após um momento, eu o segui lentamente, segurando a balaustrada e subindo o melhor que pude. Perna ruim? Eu acenei com a cabeça. Quando chegamos ao topo, o cheiro de decomposição e apodrecimento se tornou tão forte que me fez lacrimejar os olhos. Enquanto ele abria lentamente a porta do quarto, prendi a respiração, tanto para impedir que o ar fétido chegasse aos meus pulmões, quanto pela antecipação do que eu estava prestes a ver. Na cama, enrolada em cobertores, estava a mulher das fotos, Christy. Para meu alívio imenso, ela estava viva, embora adormecida. Havia uma única cadeira de frente para a cama, para a qual Dave apontou. "Posso te oferecer algo para beber?" Ele perguntou enquanto eu me sentava nada elegantemente. Eu acenei apreciativamente, olhando para Christy, ainda incerto do que estava acontecendo e o que exatamente eu deveria fazer. Fiquei surpreso quando ele voltou com uma garrafa inteira de uísque. Pedi se poderia pegar água em vez disso, e ele me olhou de cima a baixo antes de sair novamente, sem dizer uma palavra. Enquanto eu olhava para a pequena figura na cama, pálida e delicada, com cabelos loiros ao redor dela como um halo, percebi que ela parecia tão familiar. Me perguntei onde a tinha visto antes. Eu só tive um momento para ponderar isso antes de a garrafa me acertar na cabeça. A última coisa que lembro foi a dor enquanto o álcool se infiltrava na ferida, intensificando a dor lancinante. Quando acordei, estava em um porão parcialmente acabado. Senti o frio cimento na minha bochecha ao abrir os olhos para ver que Dave estava a centímetros do meu rosto, sorrindo para mim. Sentei-me tonto. Eu estava perto de um ralo salpicado com pedaços de tecido úmido e aglomerados de cabelo, e o cheiro podre que emanava atingiu-me como uma onda. Sangue tinha manchado o concreto. Havia muito mais do que apenas o meu. Consegui me apoiar e depois lutei contra a vontade de vomitar quando vi que um tufo de cabelo preto, ainda preso ao couro cabeludo, estava preso sob o meu braço e grudado na minha pele nua. "Vou chamar a polícia", sussurrei a ameaça vazia roucamente. Duvidava que eu pudesse tirar o telefone do bolso mais rápido do que ele poderia executar o que quer que tivesse planejado para mim. Suspeitava fortemente que ele apenas me jogara por ambas as escadas. Todo o meu corpo latejava com uma dor maçante, que lutava pela minha atenção, com os cortes irregulares na minha cabeça. "Claro!" Sua risada me desestabilizou. "Por favor, faça isso. Por favor, diga a eles como um detetive particular, não licenciado, está na minha casa às 3 da manhã cheirando a álcool. Diga a eles que você está aqui para matar minha esposa pela segunda vez." Jesus. De repente percebi por que Christy parecia tão familiar. Foi apenas por um momento, mas ainda está impresso na minha mente. Não importa o quanto eu tente apagar. Eu não deveria estar atrás do volante. Uma parte de mim sabia que eu não estava apto para dirigir. Eu poderia ter chamado um táxi, um Uber, mas não o fiz. Sua boca formara um O perfeito, olhos azuis arregalados. Claro, ela estava surpresa. Ela estava dirigindo no lado certo da estrada. Ela não esperaria de repente ver faróis apontados para ela enquanto eu avançava pela pequena rodovia. Seus reflexos foram rápidos, mas em seu pânico, ela virou bruscamente na direção oposta
e ouvi o som de metal rangendo e vidro se quebrando enquanto seu carro se enrolava em torno de uma árvore. Eu saí sem um arranhão. Era quase como se eu nunca tivesse estado lá. Era um milagre que ela tivesse sobrevivido. Mas não, ela não tinha, eu me lembrei. Eu teria ficado se houvesse alguma chance de ela ainda estar viva. Era tarde demais, eu pude dizer olhando para o carro dela que não havia nada que eu pudesse fazer por ela. As notícias mais tarde confirmaram minhas suspeitas. Morreu no local. Eu tinha uma esposa, um filho, um emprego, toda a minha vida pela frente. Mais tarde, a culpa e a autoaversão acabariam com esses relacionamentos de qualquer maneira. Mas na época, tudo o que eu podia pensar era no que eu tinha a perder se fosse pego. Como ela ainda está aqui? Sussurrei. Agora você se lembra dela. Ele me deu um sorriso amargo. Ela era meu mundo, Michael. Eu não poderia viver sem ela. Encontrei uma maneira em que eu não teria que. Eu consegui ficar de pé, mas me vi de costas para a parede. Ficar de pé era uma luta. Dave continuou em minha direção, instável, desequilibrado. Não há uma maneira real, verdadeira de trazer alguém de volta. Não completamente. Não importa o que você ofereça em troca. Ela não é a mesma. Eu queria ir atrás de você assim que o encontrei, mas Christy... Costumava haver um pouco de Christy ali. Ela me convenceu a não fazer isso. Mas você fez de novo. Ele apontou a cabeça acusadoramente para a minha perna. Ninguém mais se machucou desta vez, eu ofeguei. Nunca mais. Sinto muito, Michael. Só não acreditamos em você. O assoalho acima da minha cabeça rangeu. Algo pesado estava se movendo pelo chão. Ela está com tanta fome, tem sido difícil, mas quando você ama alguém, faz sacrifícios por eles. Ouvi seus passos enquanto ela descia as escadas do porão. Devagar, deliberadamente. Olhei ao redor freneticamente. Ele estava entre mim e a única saída, e as janelas eram pequenas demais para eu passar. O único lugar onde eu poderia me esconder era um pequeno armário no lado acabado. Deslizei pela parede naquela direção enquanto ele seguia. Eu já vi algumas vezes até agora. Não será rápido. Levará dias de digestão antes de você estar realmente morto. Mas mesmo isso é muito mais rápido do que você merece. Ela se inclinou para a frente e espiou a cabeça para baixo para mim, sorrindo, seus olhos brilhando na luz escassa através de sua cortina de cabelos loiros. Ela se movia de maneira anormal, e mesmo na sombra, eu podia ver que sua pele parecia estar se movendo, como se algo estivesse ansioso para sair. Dave estava hipnotizado enquanto ela se aproximava. O olhar que ele lhe deu quando ela se aproximou era de pura adoração, mesmo quando o que deveria ser carne e osso começou a se desenrolar para revelar uma boca escancarada. Quando ela se aproximou o suficiente para eu ver as centenas de dentes ao redor da boca, agora totalmente aberta, dei um soco em Dave cegamente. Parecia ter pego os dois de surpresa, permitindo-me escapar por pouco de ser puxado para a escuridão viva que uma vez foi Christy. Em vez disso, ela pegou apenas a metade inferior da minha perna ruim. A sensação distinta de carne e osso se dissolvendo atingiu-me instantaneamente. Ela começou a me arrastar para trás. Eu lutava freneticamente contra o áspero chão de concreto, tentando me puxar para o pequeno armário. Unhas dilaceradas, pontas dos dedos ensanguentadas, quando ouvi um som carnudo e a resistência finalmente se foi. Tentei ignorar o som do osso exposto e do metal arrastando no cimento. Tentei permanecer consciente apesar da dor. Consegui apenas o suficiente para alcançar o pequeno espaço escuro e trancar a porta por dentro. Isso foi há horas, eu não sei o que fazer. Não posso correr, mas mesmo que pudesse, não há como eu passar por eles. Eu os ouço do outro lado. De vez em quando, Dave sussurrará suavemente para ela. Não tenho dúvidas de que uma porta frágil e um pequeno pedaço de metal não serão um problema para algo como ela. O que quer que seja. Os pedaços que encontrei de outros infelizes, o suficiente para encontrar seu fim. Neste mesmo armário confirmam isso para mim. Não sei quando ela decidirá vir atrás do resto de mim. Tudo o que consigo pensar é que a qualquer momento agora pode ser meu último.
Não consigo parar de imaginar vividamente como será minha morte em suas mãos. Isso não é um pedido de perdão. Eu não mereço isso. Só preciso contar a alguém o que aconteceu comigo. Preciso que alguém saiba o que fiz. Tenho a sensação de que em breve isso e algumas peças de cabelo indigestas, ossos e uma haste de metal serão tudo o que restará de mim.